Eu vou fazer uma pergunta para você. Você sabe o que é racismo? Eu tenho certeza que toda pessoa que vê esse vídeo sabe me responder essa pergunta. Todo mundo tem uma resposta, tem uma compreensão do que seja o racismo. Mas, para além dessa noção senso comum do que é racismo, de piadas preconceituosas ou algo do tipo, você sabe me dizer ou você é capaz de compreender como o racismo estrutura todas as nossas relações sociais no Brasil? Você é capaz de compreender como o racismo faz parte da nossa história e está ligado no DNA da nossa nação? Se você não sabe, assista esse vídeo aí. Vamos falar sobre o que é racismo estrutural. Bom, o Brasil tem uma história de mais de 300 anos de escravidão e foi o último país do continente americano a abolir a escravidão. A abolição, ela se dá em um contexto de pressões políticas diversas, mas que de forma alguma garantiu ao negro brasileiro a sua integração à sociedade ali nascente, né? A sociedade republicana que acabava de nascer. Muito pelo contrário. A abolição está ligada a um processo de exclusão social da população negra e de marginalização. Então, dos piores empregos, dos mais baixos salários, do desemprego, das piores moradias, as favelas, periferias. Tudo isso é fruto, de certa maneira, do processo de abolição da escravidão. Essa questão fez com que o negro no Brasil acabasse sendo visto, isso ficasse no inconsciente da maior parte da população brasileira, uma visão do negro como subalterno ou inferior. Esse inconsciente, trazido pela forma como o negro se integrou na sociedade brasileira, ele se manifesta diariamente em frases e atitudes preconceituosas, em piadas que associam o negro a bandido, a algo negativo de maneira mais ampla. A desconfiança na índole ou no caráter ou na capacidade de uma pessoa em relação à sua cor da pele, a própria adoção de eufemismos para se referir a uma pessoa negra, né, como moreninho, escurinho, ou ainda o desconforto que causa para muitas pessoas não negras a utilizar a expressão negro ou preto. Tudo isso e toda essa generalização de inconsciente é o que a gente chama de preconceito racial. Mas o preconceito racial ele se torna estruturante quando a gente consegue perceber que esse inconsciente acaba permeando toda a vida e todas as instituições sociais do Brasil. Bom, assim sendo, a gente pode afirmar que as relações raciais no Brasil elas são estruturais e estruturantes, porque são elas que não nos constroem como indivíduos e são elas que constroem a nossa sociedade. Então, as relações raciais são a base, são a estrutura da nossa sociedade. Por quê? Porque esse nosso preconceito, o preconceito nosso de cada dia, né, do brasileiro, ele vai passar para instituições e porque ele é a forma como a gente se porta na sociedade. Então as nossas relações sociais, elas vão ser baseadas pelos nossos preconceitos, pela nossa subjetividade. Por exemplo, um empregador, um dono de uma grande empresa, ou o chefe de RH de uma grande empresa, para ficar melhor. Se ele tem impregnado no seu inconsciente essa visão inferiorizada do negro, a tendência é que ele, ao fazer uma entrevista de emprego, ou estar com um grupo de possíveis contratados na sua empresa, ele vai levar em consideração, mesmo que inconscientemente, a questão racial, a cor da pele das pessoas. Então a tendência é que ele dê sempre um emprego para pessoas brancas e não dê um emprego para pessoas negras, mesmo que essa pessoa negra seja qualificada para tal. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a forma como o preconceito está interiorizado no inconsciente do brasileiro, da sociedade brasileira, faz com que ele impeça o acesso do negro a uma série de bens sociais, como emprego, como educação, ensino superior, né, e várias outras benesses da nossa sociedade. Aí eu resgato o filósofo Silvio de Almeida, filósofo negro Silvio de Almeida, que ele tem um livro que fala exatamente sobre isso, que chama O que é Racismo Estrutural.
E o Silvio de Almeida, ele fala uma coisa que eu acho que é muito importante, que as pessoas precisam perceber isso, negras e não negros. O racismo, ele não é uma anomalia. É, a gente tende, às vezes, a tratar o racismo como uma doença, né? Uma doença que dá em pessoas que têm problemas, né? Né? Que não são inteligentes o suficiente, que são ignorantes, ou o que quer que seja. E o Silvio de Almeida fala que não. O racismo não é uma anomalia, ele não é uma doença. O racismo é o normal. Ele é o normal da sociedade brasileira. Ele quer dizer que a sociedade brasileira se estrutura a partir do racismo. Não existe sociedade brasileira, ou seja, a gente não consegue compreender a sociedade brasileira sem compreender que ela se forma em relações raciais desiguais. Então, mesmo que as pessoas não aceitem, e mesmo que isso seja incômodo para muita pessoa, que se esforça para não ser racista, para não ter atitudes racistas, o racismo é o normal da sociedade brasileira. Todas as nossas relações sociais, elas são de alguma forma baseadas nas nossas relações raciais. Aí a gente pode colocar o racismo em 3 perspectivas para explicar como ele organiza e estrutura a nossa sociedade. A primeira perspectiva é a perspectiva da subjetividade, que é essa que eu já citei, né? Do preconceito, que é, na maioria das vezes, até inconsciente, mas que está dentro da mente das pessoas. Então essa subjetividade é o ponto inicial, tá ligada a toda a nossa história, que a gente já falou no começo, né, os 300 anos de escravidão, a marginalização da população negra, gerou um inconsciente, né, um inconsciente coletivo na sociedade brasileira de que o negro é subalterno, é inferior. Então a subjetividade é o primeiro ponto desse tripé, por assim dizer, do racismo estrutural. O segundo é o econômico. Obviamente, toda essa situação faz com que a população negra seja majoritária entre os mais pobres. Então, entre os 10% mais pobres, né, dos brasileiros, aqueles que estão abaixo da linha da pobreza, 75% dessas pessoas são negros. Ou seja, 75% dos brasileiros que estão abaixo da linha da pobreza, que convivem com a miséria e a miséria extrema, são negros. Além disso, dá pra gente levar isso para outros exemplos. Um exemplo que deixa muito claro isso é a questão dos impostos. É uma reclamação geral, talvez a maior reclamação do brasileiro médio, é a questão da taxa tributária, de pagar impostos demais. Todos reclamam isso, especialmente os empresários, os mais ricos, que, na verdade, percentualmente, os mais ricos são os que pagam menos impostos no Brasil, porque os nossos impostos são ligados, em geral, ao consumo e ao salário. Então, a gente paga muitos impostos nos produtos que a gente necessita para sobreviver, além de muitos impostos estarem embutidos no nosso salário. Uma pesquisa recente, ela provou que o grupo social no Brasil que mais paga impostos são as mulheres negras. É curioso pensar, já que a gente sempre vai tender a pensar que quem paga mais imposto é quem tem mais dinheiro. E na verdade não é. As mulheres negras, elas lideram o ranking de quem percentualmente paga mais impostos. E infelizmente, elas não lideram só esse ranking, não. As mulheres negras lideram uma série de outros rankings negativos no que diz respeito à economia. De melhores salários, né, de piores condições de trabalho. Além disso, indo para outro campo, isso se reflete na questão da pobreza, da violência. Então a violência doméstica com as mulheres negras é maior. Nos últimos anos, a violência doméstica para com as mulheres brancas diminuiu em 10%, enquanto para com as mulheres negras aumentou em 54%. Então, assim, a economia é esse segundo pilar desse tripé do racismo estrutural. E o terceiro é a política. Por quê? Aonde se toma as decisões, aonde se cria as leis, aonde é possível se criar leis que resolvam, de certa maneira, a questão do racismo estrutural. Mas a nossa política, e aí se você liga a televisão para assistir uma sessão do Senado, ou da Câmara dos Deputados, ou da Assembleia de Deputados do seu estado, ou da Câmara dos Vereadores da sua cidade, se você observar seu prefeito, seu governador, seu presidente, enfim, os ministros, secretários, a política brasileira ela é dominada por homens brancos. Homens não, então assim, a gente coloca aqui 2 características, né? A característica gênero e a característica raça. Então a política é dominada por homens brancos. Isso faz com que
a representatividade dos projetos de lei sejam voltados para os interesses de homens brancos, não de mulheres e muito menos de negros. Enfim, então é esse tripé, né? A subjetividade dos preconceitos pessoais, a economia, né, que coloca a população negra entre os mais pobres, e a política, que é onde não se toma leis o suficiente para se conter o problema do racismo estrutural. E além disso, o racismo estrutural ele cria toda uma teia, né? Uma teia transversal de outros problemas. E é por isso que a gente o entende como estrutural, porque ele vai perpassando todas as instituições e a vida da sociedade, de todos os grupos sociais. Então, assim, ele vai impactar na violência policial e na violência urbana. Então, a maioria dos mortos por violência urbana são jovens negros. 75% das pessoas mortas em assassinatos no Brasil por ano são pessoas negras. Ele vai afetar a vida da população LGBTQI+, porque essa população, especialmente trans, negras, sofrem ainda mais com a violência, com a invisibilidade, com a falta de políticas públicas que permitam uma vida digna. As relações religiosas são afetadas pelo racismo estrutural, especialmente o preconceito para com as religiões de matriz africana, o acesso a emprego, o acesso e permanência no ensino superior, o acesso e permanência ao ensino médio. Todos esses rankings, a gente vê a questão racial muito gritante. Então isso nos mostra como o racismo é estrutural. Então você não entende a sociedade brasileira sem levar em consideração a questão racial. Então você tem várias discussões políticas, econômicas, de gênero, mas o racismo ele é estrutural, ele estrutura a nossa sociedade. Não há como entender a sociedade brasileira sem entender que o racismo é estrutura. Bom, e é isso. Sabendo que somos uma sociedade racista e não devemos negar isso, o grande problema para se resolver o racismo é a negação do racismo. Então não podemos negar que somos uma sociedade racista. Não podemos negar que a maior parte dos nossos problemas no Brasil tem origem na questão racial. E a partir da aceitação de todos esses problemas é que a gente começa a caminhar para construir uma sociedade não só sem racismo, mas acima de tudo uma sociedade antirracista. Certo? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima.